Olá, alunos da Escola Dominical da Igreja Metodista de Ibiporã. Hoje nós vamos fazer a lição número 19 do Raiz da Nossa Fé e o nome é Sonhos, Visões e a Missão. O texto bíblico-chave é Daniel, capítulo 2. Quando Daniel, então, é chamado, para revelar um sonho. Qual a nossa compreensão bíblica sobre os sonhos e visões? No meio cristão, este é um assunto muito comentado, mas também polêmico e confuso. Na base da nossa fé está a certeza de que Deus fala com seus servos e servas por muitos meios. Mas será que Deus ainda usa os sonhos e visões no dia de hoje? Eu creio que com certeza, só que existe também uma mistificação muito séria com relação a isso. A gente entende que sonho, a gente sonha toda noite, não sei se todo mundo sabe, mas todo mundo sonha, e sonha toda noite, e é no máximo 3 minutos, a gente acha que sonhou muito tempo, mas de acordo cientificamente falando, de acordo com Freud, a gente sonha 3 minutos por dia, por noite, e a gente sonha muitas coisas. E alguns sonhos, biblicamente, realmente, eles são revelações. Só que não são todos os sonhos e também todo sonho tem que ter uma explicação desse sonho. Se você não entendeu esse sonho, qual é a direção que você deve tomar? Pedir ao Senhor que explique, que revele para você o que ele quer dizer com relação àquele sonho. Então, às vezes as pessoas querem perguntar para outras pessoas, como no caso aqui de Daniel, capítulo 2, diz assim: certa noite, no segundo ano do reinado, e quem está falando é sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos e exigiu que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa. Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico: que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho e nós lhe diremos o que ele significa. O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério. Se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em montes de escombros. Mas se me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, lhes darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, digam-me qual foi o sonho e o que ele significa. Eles disseram novamente: ó rei, conte-nos o sonho, então lhe diremos o que ele significa. O rei respondeu: sei o que estão fazendo. Estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo: se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso conspiraram para me dizer mentiras na esperança de que mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei que podem explicar o que ele significa. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o seu sonho. E nenhum rei, por mais que poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo. É impossível cumprir a sua exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi o seu sonho, e os deuses não vivem entre os mortais. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Perguntou-lhe por que o rei publicou um decreto tão severo, e Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então, Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos.
revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Então, o Daniel foi falar com o rei, contou a ele o sonho que ele tinha tido e também a revelação. Olha que coisa incrível, né? Deus não só revelou o que dizia o sonho, mas também revelou o sonho que o rei tinha tido para Daniel. Tem 2 casos na Bíblia que falam sobre isso, que é esse texto de Daniel, em que o rei pede que seja revelado o sonho e também o significado. E tem também o caso de José, né, que vai falar com o faraó, que lembra lá o padeiro, falou o copeiro do rei, e eles lembram que Daniel tinha revelado um sonho, e chamam José, aliás, desculpa, e José então revela o sonho de Faraó, e o Faraó coloca ele como segundo no reinado, porque ele falou então que haveria um tempo grande de fome e um tempo grande de abundância. Os outros sonhos que tem na Bíblia, que falam de revelação, é dado ao povo de Deus, como José, por exemplo, né, que Deus revelou em sonho que a Maria estava grávida, que não era para abandoná-la, que aquele era filho de Deus. Tem o caso do apóstolo Paulo, que tem um sonho, uma visão que não era para ir para aquele lugar, mas que era passa a Macedônia e ajuda-nos, que era então para ir pregar na Macedônia. Tem vários sonhos na Bíblia que são colocados, mas a diferença é que quando é do povo de Deus, Deus dá o sonho e a revelação do sonho também, a explicação do sonho, como ele deu para Daniel. Daniel aqui está no final do texto que a gente leu, louvando a Deus, porque eles clamaram, eles oraram e Deus deu o sonho que o rei tinha tido e a revelação. Então, Deus dá para mim e para você, que somos cristãos, que somos pessoas de Deus, se ele dá um sonho, ele dá a revelação do sonho também. E não precisa você pedir para alguém, você precisa orar e pedir: Deus, o Senhor me deu esse sonho, se isso é uma revelação, se isso é alguma coisa que o Senhor está falando comigo, então eu quero te pedir que o Senhor me mostre o que realmente o Senhor está falando. O sonho, se é uma revelação, ele tem a ver com a Bíblia, ele tem a ver com o texto bíblico. Então, nada que desfaz, que é diferente do que está na Bíblia, é revelação de Deus. Deus é coerente, você não pode esquecer disso. Que o que está na Bíblia, ele tem coerência com a revelação e com o sonho e com a visão e todas essas coisas. Não podem, as coisas não são uma coisa assim, outra assada. Deus não ia mandar você não perdoar, Deus não ia mandar você matar alguém, Deus não ia mandar você não amar alguém, porque isso é contrário à Bíblia. Entendeu isso? Então, assim, se você tem algum sonho, alguma revelação, alguma coisa que você entenda como revelação, que é contrário à Bíblia, não dê nem ouvidos a isso. Hoje existe muita gente que diz que teve visões, que tem uma profecia, que tem alguma coisa para falar. Consulte sempre a Bíblia. Essa é a ordem do apóstolo Paulo em todas as suas cartas, dizendo assim: olha, se você tem dúvida, vá para a palavra de Deus, que vai te confirmar isso e vai dar clareza, ok? Então, assim, a gente tem acesso direto ao Pai, não esquece isso nunca. Você pode chegar diante de Deus em qualquer hora e orar ao Senhor, e o Senhor vai revelar para você aquilo que é verdade dentro da palavra dele. Falando de sonho, o termo hebraico alom significa sonho, ocorre 65 vezes na Bíblia hebraica, ou seja, no Antigo Testamento, os sonhos na Bíblia podem ser divididos em 3 categorias. O sonho comum, algo que se dissolve facilmente, é o sonho comum que a gente pode sonhar, a gente sonha todas as noites, eu já disse isso no começo, que é um sonho comum, coisas que estão no nosso inconsciente, que voltam para fora, coisas que a gente viu, tudo é misturado, não tem uma ordem cronológica, esse é o sonho comum.
Sonhos falsos, né? Que podem serem inventados mesmo. Teve vários casos na Bíblia que as pessoas inventaram coisas que eram falsos mesmo, só para tentar mandar o povo para cá ou para lá, principalmente na questão das guerras. E os sonhos que vêm da parte de Deus, que é para dirigir o povo, para que vivam seu propósito, né? Sonhos e visões e revelação de Deus. No Novo Testamento, o termo grego é onar, que significa visão, que se refere ao estado em que a pessoa dorme. Somente no Evangelho de Mateus ocorre 6 vezes. Então, assim, a interpretação do sonho geralmente era uma tarefa para especialistas no Antigo Testamento, que eram instruídos na literatura sobre os sonhos, disponível na época. Acreditava, entre outros povos, que através da magia um sonho poderia se tornar em um sonho bom, ou mesmo que seria possível cancelar o efeito de um sonho ruim através de feitiço. Então, também tem essa crença, que é uma superstição. Existem informações de interpretação de sonhos no Egito, na Mesopotâmia. Também é conhecido entre os egípcios e babilônios, compilavam livros sobre sonhos e suas experiências e interpretações. Freud escreve um livro sobre a interpretação dos sonhos. Ele trabalhou muito com essa questão de falar sobre o nosso inconsciente e que quando nós descansamos, quando nós dormimos, aquilo que está no inconsciente volta também. E isso é uma coisa comum que acontece para nós todos os dias. Mas Deus ainda usa os sonhos para revelar-nos coisas. Usa visões para nos revelar coisas. Deus não mudou, continua fazendo isso. Quando meu sobrinho estava doente, o Cicinho teve leucemia aos 3 anos de idade. Eu orava muito pela cura dele, e eu não estou dizendo que todas as pessoas são curadas, isso pertence a Deus, né? Mas no caso dele, Deus me mostrou numa visão, meio sonho. Eu achei que eu estava sonhando, mas era uma visão. Eu me vi no altar orando pelo Cicinho e eu vi ele entrando na igreja metodista aqui em Biporã. A minha visão era essa. Ele entrando lá de trás, moço já, com uma camisa mesmo, né, rosa. Ele até brinca que ele não gosta de rosa e eu digo, mas a visão foi essa. Uma camisa com a manga assim arregaçada, segurando uma calça jeans, sapato e uma chave de carro na mão. E aí ele diz, oi tia Nene, tudo bem? Ele me chama de tia Nene sempre. E aí eu acordei, né, desse sonho. E aí eu comecei a pensar sobre isso e falei, Deus está me revelando que ele não vai morrer, porque a nossa ideia de que ele não ia resistir ao câncer aos 3 anos de idade, como eu vi ele adulto, né, segurando uma chave na mão, isso, ou seja, ele já estava dirigindo, tinha mais de 18 anos, provavelmente, eu entendi que aquele tempo ele não ia morrer. Não quer dizer que ele não vai morrer um dia, mas que aquela doença não ceifaria sua vida. E isso deu tanta paz no meu coração, e eu falei isso para minha família, falei, ele não vai morrer agora, ele não vai morrer dessa doença. Realmente ele não morreu, hoje ele tem 11 anos já, vai fazer 11 anos agora em julho. E nós nós cremos nisso, nós louvamos a Deus por isso, e foi uma revelação do Senhor que o Senhor deu para mim, e que eu agradeço muito, porque aquilo acalmou o coração da nossa família. Tinha uma função, porque toda vez que a gente ia vê-lo no hospital, a gente entrava meio que em desespero. Meus pais, toda vez que saíam do hospital, paravam embaixo de uma árvore, choravam, porque achavam mesmo que ele ia morrer. E isso acalmou o coração da família. Isso nos deu tranquilidade para trabalhar aquele tempo, sabendo que Deus iria curá-lo. E realmente curou, e foi isso, né, uma visão. Deus usa visões. Deus já me deu várias visões, vários sonhos, e que realmente aconteceram. Deus prometeu e Deus cumpriu. Porém, todos os sonhos, todas as visões, todas as profecias precisam passar pelo crivo da Bíblia. Sempre. E você, meu irmão e minha irmã, você sabe orar. Você pode orar e pedir revelação do Senhor, se aquilo vem de Deus ou não, se aquilo é certo ou errado, se aquilo é mentira ou verdade.
ore, jejue, Deus vai colocar no seu coração e a palavra é sempre: a paz é o árbitro do nosso coração. Se você pensar nisso e te der uma paz imensa no seu coração, então isso vem de Deus. Se não der, não vem de Deus, porque só Deus pode dar paz no seu coração. O diabo não pode dar paz. Então, assim, não creio nunca que Deus fica falando, você vai morrer amanhã, para você ficar preocupado até amanhã. Acho que Deus é coerente com as coisas e muito, 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 muito coerente com a palavra dele na Bíblia. Então, assim, a Bíblia é a palavra de Deus e é revelação de Deus. O apóstolo Paulo fala sempre: tudo o que falarem, profecia, visão, sonho, passe pelo crivo da Bíblia. Leia a Bíblia, peça orientação de Deus na Bíblia. Se você acha que não consegue fazer isso, procure seu pastor ou pastora, procure alguém que realmente você confie. Não vá na ideia de qualquer um. Eu vejo muitas coisas, muitas profetadas, como a gente diz, né? Não sei quem vai casar com não sei quem. Você acha que Deus tem tanta preocupação de ficar resolvendo essas coisas? Não. Isso você precisa orar, Deus vai te dar direção, vai te dar sabedoria. Deus mostra para você o que é verdade e o que não é. Cuidado com os profetas que surgem por aí, porque a Bíblia diz que eles enganariam, se possível, até os escolhidos. Cuidado com as coisas que falam. Passe pelo crivo da Bíblia. Ore, você sabe orar e Deus vai mostrar no seu coração o que é verdade e o que não é. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de mentira. Deus é Deus de luz e Ele coloca na luz tudo aquilo que está escondido. Se você está confuso, peça ao Senhor para colocar na luz, que Ele vai colocar na luz. Sonhos, visões são importantes. Deus continua usando isso, porém a gente precisa ter clareza de que Deus está falando de verdade. O primeiro registro de alguém que recebeu um sonho na Bíblia é o de Abimeleque, um rei pagão que estava decidido a tomar Sara por sua mulher. Lembram disso? Ele ia pegar Sara como mulher. Abraão tinha falado para ela, falar que era irmã dele, e Deus dá um sonho e fala para ele então que a Sara era a esposa do Abraão, e ele chama Abraão e fala: por que você fez isso comigo? Quase que eu cometo um erro grande e eu ia criar uma maldição. E aí, entre o povo de Deus, o primeiro sonho foi o de Jacó, né? Que encontra, então, aquele sonho do povo da aliança que Jacó teve. Então, assim, os sonhos estão na Bíblia. Sonhos que vêm de Deus, visões que vêm de Deus, eles são de Deus, existe. As revelações através do sonho, eles existem. Porém, a gente precisa passar pelo crivo da Bíblia, profecias, sonhos, visões, e pedir ao Senhor que dê paz no nosso coração, se isso é verdade ou não. Amém? Que você tenha isso no seu coração, que você guarde isso no seu coração, que você possa receber sonhos, visões de Deus, mas a oração é a sua maior ferramenta para ajudar a ter discernimento do que vem do Senhor e o que não vem. Discernimento é um dom, e é um dom preciosíssimo que você deve buscar. Discernir entre o bem e o mal, discernir entre o certo e o errado, discernir o que vem de Deus e o que não vem. Peça ao Senhor que lhe dê discernimento para saber o que vem de Deus e o que não vem. Deus vai lhe dar esse discernimento. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te dê hoje o dom de discernimento para que você não seja enganado. E que Deus te dê muitos sonhos, revelações, e que você seja dirigido por Deus e te dê sabedoria e graça. Em nome de Jesus. Deus, eu quero entregar diante de ti esse dia. E que o Senhor continue nos dando sonhos, revelações, nos dando sabedoria também, como o Senhor deu para Daniel, para estar revelando, para estar falando, Senhor, em seu nome, com clareza, mas com discernimento, com graça, com hombridade, Senhor, com razão, Senhor, em nome de Jesus. Não nos deixa ser levado por qualquer vento de doutrina, não nos deixa ser levado, Senhor, por confusões, porque o Senhor não é Deus de confusão.
Dá-nos a sua graça, a sua unção e o seu discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. E se tiver dúvidas a respeito disso, pode entrar em contato com a gente. Eu estou disposta a estar conversando com você sobre esse assunto quantas vezes for necessário. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.